dia mais uma vez. As coisas acontecem, né? E, irmãos, nessa manhã, mais uma, né, das incontáveis manhãs que o Senhor tem nos dado de misericórdia nesse dia do Senhor, vamos adentrar um texto, mais uma vez, importantíssimo, fundamental, talvez os maiores textos aqui. Estamos no cume da montanha, como lembram, né? Ainda estamos nela e bem no topo. Então, hoje eu peço mais uma vez, como tenho pedido aos irmãos, que revejam as anotações, vejam os sermões anteriores, mergulhem no texto, orem o texto, leiam o texto novamente. Enfim, andemos juntos nessa carta tão fantástica que Deus tem nos dado, que veio a nós e chega aqui nesses dias para nos ensinar, para nos dar clareza das coisas do Senhor. Vamos ler novamente o texto, como de costume, depois vamos à oração e propriamente à exposição. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 9, verso de 6 ao 13, a palavra do Senhor diz assim: E não pensemos que a palavra de Deus haja falhado, porque nem todos os de Israel são, de fato, israelitas. Nem por serem descendência de Abraão são todos seus filhos, mas em Isaque será chamada a sua descendência. Isto é, esses filhos de Deus não são propriamente os da carne, mas devem ser considerados como descendência os filhos da promessa. Porque a palavra da promessa é esta: por esse tempo virei e Sara terá um filho. E não ela somente, mas também Rebeca, ao conceber de um só Isaque, nosso pai. E ainda não eram os gêmeos nascidos, nem tinham praticado o bem ou mal, para que o propósito de Deus quanto à eleição prevalecesse, não por obras, mas por aquele que chama. Já fora dito a ela: o mais velho será servo do mais moço, como está escrito: amei Jacó, porém me aborreci de Esaú. Vamos orar. Senhor nosso Deus, te damos graças pelas tuas misericórdias, pelo teu favor, te damos graças por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, por ter nos alcançado, nos dado a graça de conhecermos as incontáveis riquezas da tua glória, de ter nos chamado no tempo, por meio do teu evangelho, de ter nos amado, Senhor, tanto. Nós te louvamos e te agradecemos por isso. Nessa manhã, pedimos, perdoa-nos os nossos pecados. Sim, Senhor, perdoa-nos pelo nome e através do nome de Cristo Jesus. E também pedimos que pelo teu Espírito Santíssimo esteja em nós trabalhando, Senhor, as verdades da tua Escritura, da tua palavra, que saiamos daqui hoje, Senhor, não confusos, mas sabedores, cônscios, conhecedores, Senhor, das revelações que o Senhor tem para nós por meio das Escrituras. Ajuda-nos em tudo, tanto quem prega quanto quem ouve, Senhor. Tudo seja feito para louvor e glória do teu nome. Assim oramos, em nome do teu Filho. Amém. Amém. Então, irmãos, como falamos no sermão anterior, o apóstolo Paulo, ao contemplar as insondáveis riquezas da graça e da misericórdia de Deus em Cristo Jesus, se encontrava ali triste, no capítulo 9, versos de 1 a 5. Estava triste e com uma constante dor, como ele diz, no coração, por ver seus compatriotas, os irmãos de carne e sangue, terem rejeitado a Cristo, o Filho de Deus, e toda a redenção que nele foi feita. Vimos que Paulo se via tão desolado por aquele cenário de desgraça do seu povo, que desejava, se fosse possível, e redundasse em salvação, ser separado de Cristo, ser anátema, se isso pudesse de alguma forma ter algum efeito e trazer salvação sobre esses. Ele faz uma reflexão também nesses versos iniciais do capítulo 9,
nos vários privilégios que o povo de Israel recebeu de Deus e, finalmente, ele observa o último e mais glorioso, que é serem portadores da vinda do Messias, o Salvador do mundo segundo a carne. Mas não porque eles tiveram esse privilégio de serem esses de quem vem o Salvador segundo a carne, que a salvação viria espontaneamente sobre o povo. E mesmo a despeito de Israel não abraçar a fé em Cristo, Cristo era e é quem é. Ele é supremo, superior, acima de todos. Paulo diz: Deus bendito eternamente. Amém. Mas Paulo sabe que falar essas coisas, revelar essas coisas e expô-las aqui nessa carta, ele vai redundar em questionamentos, incertezas por parte de alguns. Perguntas são levantadas. E Paulo responde a 3 grandes questionamentos em Romanos 9, né, todo o capítulo aqui. Primeiro, a pergunta, né, o questionamento: a palavra de Deus falhou porque a maioria dos judeus não creu em Jesus Cristo? E é isso que nós vamos ver hoje, esse primeiro questionamento. Em segundo lugar, a pergunta que se segue é: Deus é injusto ao eleger alguns e deixar outros de fora? E isso nós veremos provavelmente do verso 14 ao 18. E por fim, a terceira pergunta: se Deus faz o que quer, por que Ele responsabiliza os judeus aqui por não terem aceitado Cristo? Então, isso nós vamos ver nos versos 19 ao 29, se tudo correr como eu espero aqui. Mas essas são as 3 grandes questões que Paulo vai trabalhar no capítulo 9. Então, Paulo vai iniciar respondendo a primeira grande questão levantada aqui: a promessa de Deus falhou? E Paulo responde a partir do verso 6. Ele começa, então, depois de ter dito o que disse, né, nós vimos aqui, declarar a sua tristeza, olhar para os privilégios, olhar para Cristo, e com essa dor, e revelar que o seu povo ali, então, esse povo não alcançou. Então ele mesmo já traz aqui no verso 6 uma chave para entender toda a argumentação que ele vai desenvolver aqui ao longo dos próximos versos. Ele diz: e não pensemos que a palavra de Deus haja falhado. Em tese, ninguém falou de falha, né, que a palavra de Deus falhou. Ele levanta essa questão. Falhado em quê? Aqui é importante lembrar, irmãos, que esse questionamento está ligado à salvação de Israel. Não vamos perder essa máxima. E que ele aqui afirma que esses rejeitaram a promessa do Messias. Ele veio e eles o rejeitaram. Esse é o ponto. Tá? Então, e não pensemos que a palavra de Deus haja falhado. Aqui Paulo se antecipa então com essa objeção que provavelmente havia surgido na mente de muitos, e ficam tentando entender se o Evangelho é a realização das promessas de Deus. Como explicar o fato de que muitos judeus, o povo da aliança, rejeitou o Messias? Não teria Deus falhado em sua promessa para com Israel? Paulo levanta aqui um ponto importantíssimo que já começa a tratar principalmente da confiabilidade de Deus. Se parece que suas promessas falharam, no caso dos judeus que rejeitaram o Evangelho, o que isso significaria para a sua fidelidade? Paulo responde enfaticamente: a palavra de Deus não falhou. Isso nos ensina aqui algo fundamental do caráter de Deus também para nós, em sua revelação. As promessas de Deus nunca falham, nunca, porque Ele é, sim, fiel.
Por isso, a própria soberania de Deus é fundamental, para que, em sendo Deus, Ele suporta todas as coisas que Ele mesmo propõe, e Ele sustenta elas. Por isso é fundamental entendermos que Ele é soberano, não sobre algumas coisas, mas sobre todas as coisas. Sua palavra é absolutamente confiável e eficaz. A falha não está em Deus ou em suas promessas. A falha está na compreensão falha nossa ou destes, né, dos destinatários dessas promessas. Eles não entenderam. Então aqui Paulo explica que o fato de Israel ter recebido tantos privilégios e ter rejeitado o Messias não significa que as promessas de Deus caíram por terra. Paulo diz que nem pensemos que a palavra de Deus haja falhado. Não podemos nem conceber tal pensamento. E ele, Paulo, começa nesse mesmo versículo, de certa forma, figuradamente, rasgando o véu do entendimento e revelando mais uma vez coisas elevadas e deixando claro que Deus não falhou, mas fomos nós ou eles que não entenderam. Então o verso 6 continua, verso 6 do capítulo 9: porque nem todos os de Israel são de fato israelitas, nem por serem descendência de Abraão são todos os seus filhos, mas em Isaque será chamada a tua descendência. Então Paulo começa a desvendar aqui algo profundo a respeito da salvação. Ele está dizendo algo mais ou menos assim: vocês não pensem que as promessas de Deus falharam, porque não falharam. Vocês estão pensando que as promessas eram para todos os de Israel? Não, meus irmãos. Tem um segredo aqui que vocês não perceberam. É mais ou menos assim que ele vai argumentar. Nem todos os Israel, povo de Israel, são israelitas. Vejam que essa separação que ele faz já é uma separação espiritual, porque ele está falando do povo e está separando alguém. Nem todos de Israel são israelitas, nem por serem descendência de Abraão são todos filhos. Paulo vai desvendar então esse cisma, essa divisão, uma separação, uma seleção, para entendermos o que é e o que não é. Aqui, quando ele diz na frase, nem todos os de Israel são de fato israelitas, começa uma elucidação então do plano de Deus. Paulo distingue entre o Israel exterior, composto da descendência física de Abraão, e o Israel interior, composto daqueles que são herdeiros da promessa de Deus por meio da fé. Esse é o ponto. Percebam, irmãos, existe um verdadeiro israelita dentro do povo de Israel. É o que Paulo está nos falando aqui. Existe esse conceito é o que Paulo primariamente quer trabalhar aqui na sua fala. Então, ele esclarece que ser um verdadeiro descendente de Abraão, ser um verdadeiro israelita, não é uma questão biológica ou racial, mas espiritual. Aqueles que andam pela fé, como Abraão andou, são os verdadeiros descendentes. Aqueles que muito além da circuncisão do prepúcio, lá ao 8º dia, como mandava a lei, circuncidaram ou foram circuncidados no coração. E esse conceito, ele já ecoa do que Paulo já havia falado em Romanos 2, 28 a 29. Vamos ler lá. Paulo, e diz assim, capítulo 2, verso 28 e 29, porque não é judeu quem o é apenas exteriormente, nem é circuncisão o que é somente na carne, porém judeu é aquele que o é interiormente, e circuncisão o que é do coração, no espírito, não segundo a letra. Então, é isso que Paulo já está trabalhando aqui, começa a trabalhar nesses primeiros versos. John Murray, no seu comentário bíblico, ele diz,
Nem todos os que são da nação eleita de Israel são eleitos. Há uma distinção entre Israel e o verdadeiro Israel, entre os filhos e os filhos verdadeiros, entre os descendentes e os verdadeiros descendentes. Precisamos distinguir entre os eleitos de Israel e a nação eleita de Israel. Então ele segue, como vimos ali, falando, nem por serem descendência de Abraão são todos filhos de Abraão, mas em Isaque será chamado sua descendência. Em Gênesis 21, 12, nós vamos ver exatamente essa fala. 21, 12. Disse, porém, Deus a Abraão: não te pareça isso mal, por causa do moço e por causa da tua serva. Atende a Sara em tudo o que ela te disser, porque por Isaque será chamada a tua descendência. Aqui ele está falando, não pareça mal, porque a Sara está mandando expulsar Agar, que era sua serva, e que teve o filho Ismael com Abraão. E Deus está dizendo, não te pareça isso mal, por causa do moço, por causa da tua serva. Atende a Sara em tudo que ela te disser, porque por Isaque é que será chamada a tua descendência. John Murray ainda afirma que existe um Israel dentro do Israel étnico. Isso é importante nós fixarmos assim, aqui. Assim, não são judeus, todos os que são judeus, nem são circuncisos todos os que são da circuncisão. O Israel distinguido do Israel de descendência natural é o verdadeiro Israel. Na linguagem de Paulo, este é o Israel segundo o Espírito. Desta maneira, os verdadeiros filhos de Abraão são aqueles que também andam nas pisadas da fé que teve Abraão. A promessa da aliança estabelecida por Deus não foi promulgada para incluir todo o Israel étnico, mas todo o Israel espiritual. Então, Paulo utiliza 2 episódios aqui dos patriarcas para ilustrar sua explicação. Então, ele primeiro lembra a história de Abraão e seus filhos, que ele já vem descortinando. O verso 8 continua, Paulo dizendo, isto é, esses filhos de Deus não são propriamente os da carne, mas devem ser considerados como descendência, os filhos da promessa. Porque a palavra da promessa é esta, por esse tempo virei e Sara terá um filho. Quando Paulo diz isso, ele diz assim no começo do 8, isto é, significa que a declaração que ele, até aqui, as declarações até o verso 7, ele vai explicar agora com mais detalhes e profundidade. Então, os da carne têm o mesmo significado aqui, quando lemos, de descendência de Abraão, que nós vimos no 7. E agora, porém, encontramos uma outra definição adicional, mediante a qual a identidade deles, como pessoas trazidas a um relacionamento de adoção para com Deus, é claramente vista aqui, compreendida. Vejam, aqui Paulo está contrastando os filhos da promessa, que significa o mesmo que filhos de Deus, com os filhos da carne. A promessa que Paulo traz aqui, de Gênesis 18, verso 10, verso 14, que foi feita a Abraão, eu trago aqui o verso 14, que diz, daqui a 1 ano, neste mesmo tempo, voltarei a ti e Sara terá um filho. Paulo está dizendo que Abraão, retomando um pouquinho aqui do que nós já vimos, Abraão se apegou a essa promessa. Sua fé foi total em Deus que fazia a promessa e que ele era fiel para cumprir. Aqui, irmãos, está a diferença que define o que Paulo está querendo aqui trazer e dizer para nós. A palavra da promessa resume a diferença radical entre esses 2 filhos que Abraão teve. Ismael veio da linhagem física de Abraão, mas, mesmo sendo o mais velho, não era o herdeiro da promessa.
essa promessa ela tinha o fator condicional da fé. A fé que nela foi depositada. Sara teria um filho mesmo sendo avançadíssima em idade, tanto ela quanto Abraão. E é essa fé que Paulo destaca em Romanos 4,18, que nós temos que trazer aqui. 4,18 ele diz, Abraão, crendo contra a esperança. É essa fé. Querendo dizer aqui o fundamental, que Paulo também destaca ainda e enfatiza no verso 4, no capítulo 4, verso 20. Ele diz, começa esse versículo, não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus. Então, Abraão, crendo contra a esperança, não duvidou. E é aqui que tudo começa. Gálatas, capítulo 4, verso 28, Paulo vai tratar assim, vós, porém, irmãos, sois filhos da promessa, como Isaque. Essa promessa, a palavra promessa envolve tudo isso, essa fé que não foi abalada, que não duvidou e era plena em confiança. Os filhos que nascem através dessa mesma fé que teve Abraão, herdarão todas as coisas com Cristo, porque a fé contempla a maior promessa, o Messias. Então agora ele segue pelos versos 10, falando assim, e não ela somente quem? Sara. Mas também Rebeca, ao conceber de um só, Isaque, nosso pai. E ainda não eram os gêmeos, verso 10 ao 13 aqui, não eram os gêmeos nascidos, nem tinham praticado bem ou mal, para que o propósito de Deus quanto à eleição prevalecesse, não por obras, mas por aquele que chama. Já fora dito a ela, o mais velho será servo do mais moço, como está escrito, amei Jacó, porém me aborreci de Esaú. Então, lembrando aqui, do que estamos falando? Que Paulo estava triste porque Israel havia negado a Cristo, não havia chegado à salvação, eles não creram no Messias. Mas ele não está falando de todos. Ele está dizendo que dentro de Israel havia um Israel que creu, esse que era o da fé. Então ele está explicando aqui como Deus opera essas coisas para entendermos onde eles se perderam, onde houve um entendimento não claro. O que Paulo está revelando aqui, obviamente, é superior, é supremo. Deus descortina os meandros dos seus desígnios a nós, nos leva a antes que tudo fosse para falar conosco aqui. A partir do verso 10, Paulo vai explicar que essa escolha que Deus deliberadamente fez por Isaque, sim, também, ele vai explicar que Deus fez, não vai explicar em detalhes, obviamente, mas vai deixar bem claro que ele escolheu. Esse é o ponto. Ele escolheu. Paulo vai explicar com mais detalhes para que ninguém tenha dúvida de que Deus interviu livremente nessa escolha. Ele diz que, assim como no caso de Isaque, Deus, fez uma escolha incondicional, ou seja, essa escolha acontece quando, antes de eles nascerem, aqui no caso de Esaú e Jacó, e diz ele, não foi por critério de mérito pessoal, de nenhum desses, nem de Esaú, nem de Jacó, nem, a palavra diz, Paulo fala, nem tinham praticado o bem ou o mal, e é o que ele diz, né, aqui, para definir isso, que não houve critério de mérito de nenhuma das partes. Mas por que ele diz isso? Ele explica, para que o propósito de Deus quanto à eleição prevalecesse, não por algo que eles tivessem feito, não por obras,
mas por aquele que chama, que é Deus, por causa dele. É isso que ele quer dizer. Veja os detalhes que Paulo trabalha aqui, ele não precisaria dizer. Se Deus só tivesse uma ciência, um conhecimento prévio, de que lá na frente, um ia aceitar a Deus, crer em Deus, e o outro não, Paulo não precisava trazer todos esses detalhes que não tinham praticado bem ou mal. Ele tem um alvo aqui. Não haviam praticado bem ou mal. Não foi por obras. Não foi por nada que eles tivessem feito. Zero. Mas foi simplesmente para que o propósito de Deus, esse sim, quanto à eleição, prevalecesse. E por meio dele, este que chama, é que Paulo está falando dessa forma. Do que estamos falando aqui, irmãos? Estamos falando do famoso livre-arbítrio. Mas para o desespero do homem, não é o livre-arbítrio do homem, é o livre-arbítrio de Deus. Ele arbitra todas as coisas. Livre e soberano, escolhe antes que tudo fosse, antes de nascer, diz a palavra, sem prever, sem ter previsão de boas obras ou de más obras. Ele escolhe livremente. E é o que nós temos que enxergar nesse texto. Paulo está dizendo é que Deus rejeita Ismael e aprova Isaque. Deus rejeita Esaú e aprova Jacó. Deus toma a iniciativa e tem a primazia, assim como tem livre condição de decidir quem ele ama e quem ele deixará à mercê de si mesmo. Ou seja, ele rejeitará, como diz aqui. Isaque, ele representa os eleitos de Deus, enquanto Ismael representa aqueles deixados por sua própria ruína. Jacó representa os eleitos de Deus, enquanto Esaú representam aqueles que deixados à sua própria ruína. Em Gálatas, Paulo usa os termos nascidos segundo a carne para se referir a Ismael. E ele usa o termo nascido segundo o Espírito para se referir a Isaque. Gálatas, capítulo 4, verso 28 a 30. Vós, porém, irmãos, sois filhos da promessa como Isaque. Nós vimos esse pedacinho, né? E ele continua, como, porém, outrora, o que nascera segundo a carne perseguia ao que nasceu segundo o Espírito, assim também agora. Contudo, o que diz a Escritura? Lança fora a escrava e seu filho, porque de modo nenhum o filho da escrava será herdeiro com o filho da livre. De modo nenhum. Não há saída, porque ele já havia feito a sua escolha justa e livre. Isso nós vimos em Efésios, irmãos, e vamos recobrar, porque já vimos lá no capítulo 8, trabalhamos um pouquinho. Vamos recordar alguns textos, vamos ver alguns textos que constatam que Deus é o único que tem livre arbitrar para designar os seus, para escolher os seus, eleger os seus na eternidade, chamá-los no tempo e os glorificar. Como vimos lá em capítulo 8, verso 30, que Paulo fala exatamente a sequência de como tudo acontece. Efésios 2, 8 a 10, porque pela graça sois salvos mediante a fé. Pela graça, favor imerecido de Deus, somos salvos mediante a fé, aquela fé que Abraão teve. E continua, isto não vem de vós, é dado por Deus, é dom de Deus, não vem de nós, não de obras do que eu faço ou deixo de fazer, para que ninguém se glorie dizendo, olha Senhor, eu fiz, então eu mereço, me coloca lá junto com os teus. Não, é para isso, é por isso. Tudo está nele, através dele, tudo acontece em vista de Deus, nada à parte, nada longe, tudo começa nele. No princípio criou Deus, os céus e a terra. É dele
toda a primazia. Efésios capítulo 1, versos 3 ao 6. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo. Tudo aconteceu antes de terem nascido, antes de obra, de bem ou mal, qualquer coisa, para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele. E em amor nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade, segundo a sua própria vontade, a benevolência da sua vontade, para louvor e glória de quem? De sua graça, não nossa, que Ele nos concedeu gratuitamente no amado. Gratuitamente. Lembram-se, irmãos, Ezequiel, nós falamos, e eu preciso lembrar dessas coisas, como as coisas acontecem. A iniciativa de Deus, onde Ele trabalha. Ezequiel 36, 23 ao 27. Até usei o recurso de colocar aqui sempre eu antes, porque era Deus. Verso 23, vindicarei a santidade do meu grande nome, que foi profanado entre as nações, o qual profanastes no meio delas. As nações saberão que eu sou o Senhor, diz o Senhor Deus, quando eu, Deus, vindicar a minha santidade perante elas. Agora ele diz o que ele vai fazer: tomar-vos-ei de entre as nações, e vos congregarei de todos os países, e vos trarei para a vossa terra. Então aspergirei água pura sobre vós, e ficareis purificados. De todas as vossas imundícies e todos os vossos ídolos vos purificarei. Quem está com a iniciativa aqui? Deus. Ele está fazendo. Ele vai os tomar, Ele os consagrará, Ele aspergirá, Ele purificará. Agora, verso 26, dar-vos-ei coração novo, e porei dentro de vós espírito novo. Quem fará isso? Ele, prerrogativa dele. Tirarei de vós o coração de pedra e vos darei um coração de carne. Porei, quem põe? Ele. Dentro de vós o meu espírito, a regeneração. E farei que andeis nos meus estatutos, guardeis os meus juízos e os observeis. Ou seja, pelo seu espírito nós possamos cumprir a vontade do Senhor. Ele fará todas as coisas. Está nas mãos supremas daquele que não pode falhar, cujo braço não é fraco. Não está nas nossas. João 15,16. Não fostes vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros. Quando ele fala a Jeremias, começo do livro de Jeremias, chamando ele profeta, capítulo 1, verso 5, antes que eu te formasse no ventre materno, que já é antes do ventre materno, eu te conheci. Lembram do conheci? O conheceu como o conheceu intimamente, não como só uma ciência do que viria. E antes que saísse da madre, te consagrei e te constituí profeta às nações. Porque Paulo diz que ele suportava tudo que suportava, ele diz aqui, 2 Timóteo 2,10, por esta razão, tudo suporto por causa dos eleitos, para que também eles obtenham a salvação que está em Cristo Jesus, em eterna glória. Salmo 65, verso 4, bem-aventurado aquele a quem escolhes e aproxima de ti. Eu já trouxe alguns versículos desses, só para nós firmarmos esse entendimento. Para que assista nos teus átrios, ficaremos satisfeitos com a bondade da tua casa, o teu santo templo. Por fim, 2 Tessalonicenses 2,13, diz assim Paulo, entretanto, devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados pelo Senhor, porque Deus vos escolheu, desde o princípio, que princípio? Lá, antes, para a salvação, pela
e por meio da santificação do Espírito e fé na verdade, para o que também vos chamou mediante o nosso Evangelho, para alcançardes a glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, quando nós oramos, irmãos, nós não podemos dizer assim a Deus, isso é uma realidade, Senhor, obrigado, eu quero agradecer primeiramente a mim, porque escolhi o Senhor para ser o meu Deus e me salvar. Não. Se a salvação dependesse de nós em algum sentido, essa oração faria algum sentido, mas não faz. Por isso, nós não oramos assim. Mas se a salvação depende de Deus e eu apenas respondo positivamente à sua intervenção, à sua regeneração, o chamado, então eu direi, obrigado, Senhor, meu Deus, por Jesus Cristo. Obrigado porque o Senhor me alcançou, o Senhor me viu no tempo, o Senhor me amou, o Senhor desejou a minha vida e me resgatou, e me chamou pelo teu santo evangelho, pela pregação da tua palavra santa. Trocou o meu coração de pedra por um coração de carne e me deu a condição de amar o teu filho. E agora, em amando tanto, seguir fazendo tudo o que é a tua vontade. Tudo o que é a sua vontade. Nada além da sua vontade. Percebam, irmãos, essa é a graça de Deus, que nós, muitas vezes, é difícil de compreender. Né? E Paulo vai explicar mais coisas que vêm à nossa mente. Né? Nós vimos ali as perguntas que são levantadas. Mas então, né, Deus é injusto? Ele está escolhendo alguém? E Paulo vai responder. Tá, mas então, sem critério, como assim? Não entendo. Paulo vai responder, Deus nunca é injusto, nunca, é fiel, Ele permanece com a sua palavra santa e verdadeira, e essa é a confiança que nós temos que ter e devemos ter nas Escrituras, por meio das Escrituras, confiando que Ele é o Deus que sustentará todas as coisas. Então, às vezes nós podemos pensar aqui, Paulo, por exemplo, ele vai usar, como ele usou, né, no versos 12 e 13, ele fala, como já fora dito a ela, né, o mais velho será servo do mais moço, como está escrito, amei Jacó, porém me aborreci de Esaú. Aqui ele usa termos, no Antigo Testamento nós vemos que ele fala, como vimos aqui, lemos agora pela manhã, no capítulo 25 de Gênesis, usando e falando esse intercâmbio entre falando de Esaú e Jacó e falando das nações, aqui, mas quando ele diz, já fora dito a ela, aqui Deus está avisando as implicações para os descendentes desses dois, Esaú e Jacó. O mais velho serviria o mais novo, porque, de certa forma, Deus está dizendo assim, porque eu, Deus, já escrevi, amei a Jacó e aborreci Esaú. Mas é isso que acontece também quando nós olhamos para Adão. Deus fala de Adão, Paulo já usou esse recurso aqui mesmo, quando nós vimos o capítulo 5, falando de Adão como aquele que foi o que trouxe o pecado ao mundo, ao mesmo tempo que ele fala de Adão, da pessoa de Adão, ele fala do que vem depois das nações, dos seus descendentes. Aqui é a mesma coisa. E Paulo está usando o recurso aqui desses versos para tratar de indivíduos, porque ele diz, nem todos os de Israel são israelitas. Ele já está trazendo a separação de indivíduos ali. E é isso que ele vai trabalhando e vem trabalhando aqui. Alguns pontos são... um ponto importante aqui, irmãos, que eu quero reforçar, é que aqueles que dizem que Deus apenas, como eu tratei aqui, em sua presciência, conheceu como quem conhece aqueles que viriam a crer, e então os elege por causa disso, por essa fé que eles teriam lá adiante, em algum momento, e os coloca, os chama como filhos, as palavras de Paulo aqui fazem cair por terra esse tipo de pensamento. Ele diz, sem bem ou mal, sem obras. Não há nada que dê mérito a ninguém, senão a Deus. A Deus. Sabe como essas verdades hoje, elas atuam em nós,
como essa realidade ela nos afeta, irmãos. Porque Paulo diz o que diz? Primeiro, para descortinar, Deus não falhou. É isso que ele está respondendo. Deus não falhou. Ele é fiel. E ele está dizendo, sabe como é que ele cumpre a promessa dele? É dessa forma. Mas, para nós, ele está demonstrando o seu grande e imensurável amor. Ele demonstra todo o seu amor e graça, porque ele nos escolheu, ou os escolheu e nos escolheu. Por que eu estou dizendo isso? Malaquias, capítulo 1, versos 2 ao 3. Olha o que diz as Escrituras, olha o que Deus diz. Ele diz assim, eu vos tenho amado, diz o Senhor. Ele diz ao povo, eu vos tenho amado. E o povo pergunta, olha a pergunta do povo. Em que nos tem amado? Claro, a vida está difícil, estamos cerceados pela Pérsia, as coisas não estão bem, até fazer as coisas que Deus mandava, se nós lemos Malaquias, eles achavam difícil e pesado, não faziam direito. Em que nos tem amado? E ele responde, não foi Esaú, irmão de Jacó? Não foi Esaú, irmão de Jacó? Os dois não nasceram juntos, da mesma mãe, do mesmo pai, nasceram no mesmo momento? Disse o Senhor, todavia, amei a Jacó, porém aborreci Esaú. Ele está dizendo que o amor dele veio porque ele escolheu eles. Eu podia ter feito diferente, mas eu escolhi vocês. Eu olhei para vocês. E vocês eu decidi amar. E o amor de Deus vem por meio da eleição, porque a eleição leva a um único propósito, ao Filho. A conformidade e a redenção e ao moldar-se aquele que está à direita de Deus Pai, intercede por nós. Então, o que essa palavra pode falar a nós hoje, então, irmãos? Em primeiro lugar é isso, né? Essas coisas que já dissemos, não falhou, as promessas de Deus se cumprem em Israel espiritual, composto por aqueles que ele chamou e elegeu soberanamente, tanto de entre os judeus quanto entre os gentios. Paulo diz no mesmo capítulo 9, verso 24, os irmãos podem ver na escritura, eu não coloquei aqui, ele diz assim, os quais somos nós, a quem também chamou, não só dentre os judeus, mas também dentre os gentios. Então, tanto entre judeus quanto gentios, isso inclui nós, que fomos alcançados pela graça de Deus e somos parte dessa descendência espiritual de Abraão. E o segundo lugar é que o ensinamento que Paulo nos leva a refletir aqui, que a maior prova de amor de Deus não são as coisas que você e eu temos, ou deixamos de ter. Não são os livramentos que Deus pode promover, ou vir a promover em nossas vidas, ou qualquer bênção material. O maior amor de Deus está em que Ele escolheu os seus. Nos escolheu. Aqueles que têm fé em Cristo foram escolhidos por Deus. É a eleição soberana que nos faz adentrar, fazermos parte do seu povo, herdeiros das promessas e do reino vindouro, mesmo que enfrentemos dificuldades na nossa vida. A eleição divina é uma certeza inabalável de que fazemos parte do povo escolhido de Deus. E nós já falamos aqui, mas os questionamentos, mas então agora eu não preciso pregar, estou eleito, faço o que eu quero e está tudo bem. É claro que não. Eu não preciso santificar a minha vida. Porque eu estou eleito, está tudo bem. É óbvio que não. É óbvio que não. Evangelizar é fundamental para que os eleitos ouçam com o coração regenerado e venham. E venham, são chamados pela palavra do Senhor. A santificação é porque agora nós estamos no Filho, unidos a Ele, amamos a Deus e de bom grado nós vamos santificar o nosso ser, a nossa alma, os nossos dias. Nada disso está abolido, nada. Nós não sabemos quem são os eleitos de Deus, temos que chamar, pregar pela palavra.
E é por causa dessa certeza que Deus nos dá de que Ele pessoalmente sustenta e sustentará os seus e todos aqueles que Ele escolheu, é que Paulo pode escrever o que ele escreveu nos versículos finais do capítulo 8 de Romanos. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Isso faz o sentido. Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Claro, porque ele os escolheu para isso. E ele os sustentará até o fim para isso. Quem nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus? Paulo vai dizer: ninguém, porque a certeza de que Deus me amou. Persevera em mim, na perseverança dos santos, e eu chegarei lá, no fim, naquele dia, naquele lugar, na presença do nosso Deus, na comunhão dos santos, estaremos com eles. Que possamos nos agarrar nas promessas de Deus, da mesma forma que Abraão se agarrou e se firmou nelas, irmãos. Que essas certezas, elas vão encaminhar o nosso coração, fortalecer e sustentar a nossa alma na dor, na angústia, na perseguição, na nudez, em perigos e espada. É isso que Paulo está dizendo para nós. Deus, através de Paulo, está nos dizendo: fiquem firmes. Ele já proveu todas as coisas. Ele já proveu, diz o Senhor. Pregue a palavra, irmãos. Orem, busquem. Conheço o Deus que nos resgatou, que nos elegeu. Vamos a Ele em oração e súplicas, amando de todo o coração até aquele dia santo. Amém? Vamos orar. Senhor nosso Deus, te damos graças, Senhor, porque Tu nos revela a Tua palavra, bendita e soberana. Quem somos nós, Senhor? Oh Deus, somos aqueles que não mereciam nada, e o Senhor nos deu tudo, tudo, porque das Tuas mãos recebemos, Senhor, essas misericórdias, essa graça maravilhosa que veio a nós. O Senhor perdoou os nossos pecados, o Senhor nos conduziu e nos conduz pelo Teu Espírito. O Senhor nos remiu em Cristo Jesus. O Senhor deixou que o Teu Filho fosse aquela cruz e vertesse sangue, para que os Teus propósitos, o Teu amor que Tu teve por nós também lá atrás, antes que tudo fosse, se cumprisse na alegria que estava proposta. Senhor, nós Te louvamos e Te agradecemos. Faz-nos confiar em todas essas verdades. Confiar para que andemos, Senhor, apesar da dor, da angústia, do sofrimento, apesar, Senhor, do que vivemos, apesar de nós. Que nós possamos sim, Senhor, ajuda-nos a chegar no fim da jornada, ao lugar da Tua habitação, à cidade celestial, ao lugar da morada do Deus que amamos tanto nessa vida, e completaremos nosso amor lá, junto com Ele, junto com os irmãos, junto com os santos do Senhor, com os filhos de Deus, estaremos juntos lá, Senhor, também. Ajuda-nos, persevera o nosso coração, não nos deixe esmorecer, levanta-nos em oração, Senhor, pedimos, levanta-nos, ó Deus, para pregar a Tua palavra com força, fidelidade e coragem. Assim, oramos agradecidos. Amém.